Olá, turma do nono ano, aqui é o professor Samuel. Vamos dar início à nossa terceira aula de Química, certo? Nós estávamos trabalhando o conteúdo de ligações químicas. Ligação química está dividida em ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. Essas três ligações fazem parte das ligações químicas. Hoje nós vamos fazer um trabalho avaliativo com o objetivo de vocês desenvolverem as habilidades de vocês nesse assunto, que é muito importante na química geral. E para que vocês possam interagir comigo, caso vocês tenham qualquer dúvida, quiserem dar alguma sugestão, eu estarei disponível sim para vocês durante esse período de quarentena, tá bom? Não vamos ficar distantes, porque essa interação é importante para que vocês possam desenvolver a habilidade de trabalhar esse assunto que é tão importante no ensino médio, ok? Bom, vocês podem interagir comigo mandando uma mensagem para o meu WhatsApp 988382379, tá bom? Se quiserem deixar uma mensagem lá no Facebook, podem enviar uma solicitação de amizade. Meu Facebook é Samuel Constantino Teixeira. Eu vou responder a todos, tá bom? Com o maior prazer. Vocês utilizam muito o Instagram? Eu também tenho aqui. Vocês podem mandar uma mensagem no direct, me seguir lá no Instagram, samuelcteixeira.90. Eu também tenho um canal no YouTube, certo? Samuel Constantino Teixeira. Vocês podem se inscrever. Eu posto os vídeos lá, tá? Inclusive das aulas. Vocês podem escrever comentários e eu vou responder qualquer dúvida que vocês possam ter, tá bom? Vamos trabalhar exercícios de fixação. Olha, vocês vão dar pausa no vídeo, ler a questão, tentar responder por conta própria, certo? Antes da explicação e depois da explicação. E por fim, antes que eu dê as respostas, você vai trabalhar o seu erro ou a dúvida que vocês tenham vai sendo trabalhada ao longo da explicação de cada questão, ou fazendo a análise, tá certo? E vocês podem responder, e com isso a gente, na sequência, vai desenvolvendo cada assunto relacionado a ligações químicas. Vamos para a primeira questão. O leite materno é um alimento rico em substâncias orgânicas, tais como proteínas, gorduras e açúcares, e substâncias minerais, como por exemplo o fosfato de cálcio. Esses compostos orgânicos têm como característica principal as ligações covalentes na formação de suas moléculas, enquanto o mineral apresenta também ligação iônica. Assinale a alternativa que apresenta corretamente os conceitos de ligações covalente e iônica, respectivamente. Bom, a questão está pedindo que você assinale a definição correta de ligações covalente e iônica nessa sequência, tá certo? Primeiro ligação covalente, depois iônica. Vamos analisar cada item. A ligação covalente só ocorre nos compostos orgânicos. Será que isso é verdade, pessoal? Existem compostos, substâncias orgânicas e inorgânicas. Será que a ligação covalente está presente apenas nos compostos orgânicos? Façam essa pergunta. Dê uma revisão, se tiverem alguma dúvida, nas aulas 1 e 2. B. A ligação covalente se faz por transferência de elétrons. Será que isso é verdade? E a ligação iônica pelo compartilhamento de elétrons com spins opostos. Bom, será que a ligação iônica é por compartilhamento de elétrons? E aqui ainda está dizendo que é com spins opostos. Ou seja,
spins opostos, ou seja, elétrons que têm orientações diferentes dentro de um orbital. Dentro de um orbital só pode ter dois elétrons. Um elétron orientado para cima e um elétron orientado para baixo. Essa orientação do elétron equivale ao número quântico spin, ou spin do elétron, tá bom? Então, pessoal, cada molécula ou átomo, ela também vai ter seu próprio número quântico spin. Bom, só para recapitular, existem as camadas eletrônicas, K, L, M, N, O, P, Q. Dentro das camadas eletrônicas, nós temos os subníveis, ou subcamadas, e dentro das camadas nós temos esses orbitais. É nesses orbitais onde estão os elétrons, que vão ter orientações específicas, ou seja, número quântico spins. Vamos aqui para o item C. A ligação covalente se faz por atração de cargas entre átomos e a ligação iônica por separação de cargas. Será que isso é verdade? Item D. A ligação covalente se faz por união de átomos em moléculas e a ligação iônica por união de átomos em complexos químicos. Analisem cada item e veja de acordo agora com a definição. Vamos para o item E. A ligação covalente se faz por compartilhamento de elétrons e a ligação iônica por transferência de elétrons. E aí, o que é que vocês responderam, pessoal? Lembram? Vamos lá. Ligação covalente. Tem que ser na sequência. Isso, respectivamente. Ó. Ligação covalente e ligação iônica. A definição correta está no item. Quem respondeu acertou. Certo? A ligação covalente se faz pelo compartilhamento de elétrons, enquanto que a ligação iônica é por transferência de elétrons. Tá bom? Vamos para a questão 2. A nível de ilustração, os núcleos dos átomos são considerados ilhas mergulhadas em um mar de elétrons. Essa comparação nos leva a concluir que se trata de uma ligação química do tipo o quê? E aí? A, metálica, B, iônica, covalente polar ou covalente apolar. Qual é a ligação química onde nós podemos ter íons positivos que perderam elétrons e esses elétrons passaram a ficar livres para se movimentar dentro da estrutura de arranjo cristalino, né, do retículo cristalino do material, da substância, e é como se esses elétrons ficassem em volta, certo? Dos íons positivos, que o átomo, quando perde o elétron, ele fica um cátion. Então, qual é o tipo de ligação? E nós temos prótons imersos em uma nuvem de elétrons. Essa nuvem de elétrons são os elétrons livres. Então, que tipo de ligação é essa? Bom, quem respondeu o item A acertou, pessoal. É a ligação metálica, certo? Vamos para a terceira questão. Para fabricar um dispositivo condutor de eletricidade, uma empresa dispõe dos materiais apresentados na tabela abaixo. Nós temos aqui os materiais 1, 2, 3 e 4.
A composição química do material 1. Vamos olhar? Carbono. O 2, enxofre. 3, arsênio, certo? E 4, ferro, tá bom? Sabe-se que a condutividade elétrica de um sólido depende do tipo de ligação interatômica existente em sua estrutura. Nos átomos que realizam ligação metálica, os elétrons livres são os responsáveis por essa propriedade. Assim, o material mais eficiente, mais adequado para a fabricação do dispositivo é representado pelo seguinte número. Número 1, número 2, número 3 ou número 4? Qual é, pessoal, analisando a tabela, o dispositivo ideal para ser um condutor de eletricidade? Dentre esses aqui, analisando aí, será que é o carbono? Ou o enxofre? Arsênio? Ou é o ferro? Dentre eles, qual é o metálico que vai ser o material mais eficiente para efeito de condutividade elétrica? E aí? Que vocês vão marcar? O que marcaram? Quem marcou o item 4 acertou, pessoal. É o item 4, certo? O ferro é o dispositivo mais eficiente dentre esses que estão na tabela, ok? Resposta correta, o item D. Bom, pessoal, agora nós vamos para a questão 4, né? Tem-se dois sistemas homogêneos, cloreto de sódio, NaCl, e água, H2O, que, ao serem misturados, formam um terceiro sistema homogêneo, conforme o esquema abaixo. Então, aqui no esquema, aqui nessa tigela nós temos cloreto de sódio, NaCl. Aqui nesse becker nós temos H2O, água. E aqui nesse outro becker eu já tenho uma mistura, né, que é homogênea, só tem uma fase, ou seja, cloreto de sódio mais água, tá bom? NaCl mais H2O. O que diz a questão? Os tipos de ligação ou interação entre as entidades formadoras dos sistemas 1, 2 e 3 são, respectivamente... E aí? Qual o tipo de ligação envolvida interatomicamente entre essas entidades formadora dos sistemas 1, 2 e 3. E aí? O que vocês vão marcar? Temos aqui o item A, B, C, D e E. Certo? Aqui, vocês vão pausar o vídeo e responder. Aqui eu tenho NaCl, Na, sódio, e Cl, cloro. Ou seja, um metal e um ametal. Ligação entre metal e ametal é do tipo o quê? Iônica. Então nós já descartamos logo de cara o item C, o item D e o item E, certo? Então não é C, D e nem E. Que o primeiro composto aqui é cloreto de sódio, NaCl. É uma ligação
iônica. Então a resposta fica entre A e B. Vamos agora para o segundo composto. H2O, água. Toda ligação de hidrogênio com um A metal, ela é do tipo covalente. Então, resposta correta é o item A. Olha, já temos a resposta. A substância 2 é uma ligação covalente, tá bom? E também a ligação de hidrogênio, tá certo? Resposta correta é o item A. Aqui o item 2 está errado porque está dizendo que é uma ligação iônica. A água não é uma ligação iônica, é uma ligação do tipo covalente. Inclusive nós fizemos até esse esboço na aula anterior, aula 2, tá certo? Então questão 4 é a alternativa a resposta. Vamos agora para a questão 5. Analise as propriedades físicas na tabela a seguir. Nós temos a amostra A, B e C. E a temperatura de fusão, certo? E também a temperatura de ebulição de cada uma delas. E também a condução de corrente elétrica, ou seja, a condutividade elétrica. O item, a amostra A, o ponto de fusão dela, 805 graus Celsius. O ponto de ebulição, 1413 graus Celsius. A amostra B, ela tem um ponto de fusão de 45 graus Celsius e um ponto de ebulição de 180 graus Celsius, ok? Já o terceiro, o item, a amostra C, ela tem um ponto de fusão de 1540 graus Celsius e um ponto de ebulição de 2800 graus Celsius. Considerando-se os modelos de ligação A, B e C, podem ser classificados respectivamente como compostos de que tipo? Item A, iônico, metálico e molecular. B, metálico, molecular e iônico. C, molecular, metálico e iônico. D, iônico, molecular e metálico. E aí, pessoal? Desses aí, qual vai ser identificado como composto metálico, iônico ou molecular? Hein? Vamos lá. Os metais, a característica dos metais, vamos analisar. Eles são o quê? São condutores de corrente elétrica. Então são bons condutores. Eles têm alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição. Então, dentre esses três compostos, dessas três amostras, qual é o que vai ter maior ponto de fusão e maior ponto de ebulição? É a amostra A, B ou C? Analise. Então, A, B ou C? Maior ponto de fusão, maior ponto de ebulição. Então, o item C, ele é um composto metálico. Ok? Então, a gente já sabe que o último tem que ser metálico. Ó, não é o item A, porque o último aqui está dizendo que é molecular. O tipo de ligação do item C não é molecular, é metálico, porque isso aqui é a característica de um metal, né? Alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição e é condutor de corrente elétrica. Então, o item C a amostra C, ela é uma ligação do tipo uma ligação do tipo metálica. Então não é o item A,
não é o item B e nem o item C. Ou seja, quem marcou D acertou. Porque aqui nós temos um menor, já um menor ponto de fusão e um menor ponto de ebulição em comparação com a amostra C, né? Então, aqui já é uma ligação do tipo iônica, a amostra B é uma ligação do tipo covalente e a amostra C é uma ligação do tipo metálica. Então, quem marcou o item D acertou a questão, ok? Então, pessoal, vamos para a questão de número 6. O carbono, pertencente ao grupo 14, família 4A, ao se ligar com hidrogênio, 1H, com hidrogênios, 1H, forma substâncias chamadas hidrocarbonetos. Para a formação do hidrocarboneto CH4, é necessário que haja o quê? Repara, aqui eu tenho o carbono e o hidrogênio, um semimetal e o hidrogênio. Só que ele aqui, o carbono, pode ser considerado um ametal. Então, carbono com hidrogênio tem uma ligação do tipo covalente. E essa substância aqui é chamada de metano, CH4, que é um hidrocarboneto, tá bom? CH4 é o metano. É um gás altamente poluente, 23 vezes mais poluente do que o próprio dióxido de carbono. Inclusive esse gás ele é decorrente da decomposição da matéria orgânica por bactérias anaeróbias, tá bom? Então CH4, metano. Então aqui eu tenho 4 hidrogênios, 4 átomos de hidrogênio se ligando ao carbono. Carbono da família 4A, hidrogênio da família 1A. Hidrogênio não é metal, mesmo estando na família 1A, tá bom? Hidrogênio é um caso à parte. Então, como o carbono faz 4 ligações, então eu vou precisar de 4 átomos de hidrogênio. Então, são 4 átomos de hidrogênio se ligando ao carbono. Então, para que haja a formação dessa substância, é necessário que ocorra o quê? O item A. Compartilhamento de 2 elétrons de cada hidrogênio. B. Doação de 4 elétrons do carbono. C. Compartilhamento de 4 elétrons de cada hidrogênio. Ou D. Doação de elétrons, doação de 1 elétron de cada hidrogênio. Ou E. Compartilhamento de 4 elétrons do carbono. E aí, pessoal? O que é que vocês vão marcar? Para a formação dessa molécula, dessa ligação, ela é uma ligação que ocorre entre o hidrogênio e um ametal. O carbono vai funcionar com um ametal. Que tipo de ligação é essa? É ligação covalente. Então, ligação covalente só ocorre compartilhamento de elétrons. Então, quem a gente descarta logo de cara? Quais são os itens? O item B e o item D. B e D fala de doação. Doação ou transferência. É a mesma coisa. Então, não é, certo? Nem B e nem D. Vamos ver se é o item A. Compartilhamento de 2 elétrons de cada hidrogênio. Ora, cada hidrogênio que está na família 1A, ele só tem número atômico 1, ou seja, um próton no seu núcleo e, consequentemente, um elétron na eletrosfera.
Ou seja, ele só tem um elétron para compartilhar. Então aqui está dizendo que é compartilhamento de 2 elétrons de cada hidrogênio. Como é que cada hidrogênio vai compartilhar 2 se só tem um? Só tem um elétron para compartilhar. Ou seja, um elétron na camada de valência, né? Que é justamente esse elétron que ele possui. Então não é o item A. Só restou o item C e o item E. Vamos ver o item C. O item C diz assim: compartilhamento de 4 elétrons de cada hidrogênio. Pior ainda, compartilhamento de 4 elétrons de cada hidrogênio. Como é que cada átomo de hidrogênio vai ter 4 elétrons para compartilhar? É o mesmo raciocínio da questão do item A. Olha, compartilhamento de 4 elétrons de cada hidrogênio. Cada hidrogênio só tem um elétron para compartilhar, que é o único elétron que ele possui na eletrosfera. Então, como é que vai compartilhar 4 elétrons, né? Então, não é o item C. A resposta é o item E. Compartilhamento de 4 elétrons do carbono. Então, exatamente, como o carbono ele tem, está na família 4A, tem 4 elétrons na última camada. Então, ele vai compartilhar justamente esses 4 elétrons com os outros elementos, ok? Então, a resposta correta, se vocês marcaram, é o item E, tá bom? Compartilhamento de 4 elétrons do carbono. Agora nós vamos para as atividades. Vocês agora vão fazer essas atividades sozinhos. E na próxima aula nós faremos a correção. Deem pausa na tela, respondam a sequência. Nós vamos nas atividades, essas valendo nota, todas valendo nota. E aqui na próxima aula a gente vai corrigir, certo? Vamos fazer a leitura e a correção. Dê pausa na tela, copia a questão e responde, por conta própria, sozinhos, para desenvolver as habilidades de ligações químicas, esse conteúdo. Questão 7, ok, já foi. Vamos para a questão 8. Da mesma forma, vocês fazem assim. Pausa, respondem e vamos na sequência. Aqui é a questão 9. Ok? Façam da mesma forma também. Questões elaboradas, práticas, as quais vão servir bastante para vocês terem um bom ensino médio, uma boa base, tá certo? Vocês são privilegiados em poder ver esse assunto ainda no 9º ano, tá certo? Bom, questão 9 já foi. Vamos para a questão 10. E a questão 10, questões elaboradas, nós as resolveremos na próxima aula. Dê pausa no vídeo, respondam e nós vamos dar sequência. Aqui está pedindo o item incorreto, tomem cuidado aqui, tá certo? Questão 10 já foi. Quero que vocês possam interagir comigo, tá certo? Para tirar as dúvidas de vocês. Aqui nós temos a questão 11. E para finalizar, que é a questão 11, mais uma vez, respondam, que tem uma tabela. Questão interessante essa aqui. Raciocínio lógico também dentro do próprio conteúdo de ligações químicas. Vocês desenvolverem as habilidades cognitivas de vocês. E agora, para finalizar, a questão 12. Aliás, ainda tem mais uma. Tem a 12 e a 13.
Ó, a questão 12. Dê pausa no vídeo e respondam. Questão 12 já foi. Ok? E agora, para encerrar nossa aula de hoje, nós temos a questão 13. Tá bom, pessoal? Questão 13 aí na tela para vocês. Respondam. Próxima aula nós faremos a correção e o desenvolvimento das questões, analisando item por item, para que vocês possam aprender. Essa é a minha maneira de trabalhar, tá bom? Eu não chego dando a resposta. Eu coloco para vocês a questão, faço o questionamento, estimulo vocês a pensarem. Então é dessa melhor forma, mesmo que demore, a nossa aula seja 30 minutos, mas essa é a maneira correta para a qual nós devemos desenvolver nossas habilidades. Isso facilita o nosso aprendizado para que vocês possam questionar, pensar, certo? Item por item. Eu agradeço a todos pela atenção e nos veremos na próxima aula. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos e até lá, se Deus quiser.